esse é um trabalho sobre a Primeira Grande Guerra e vai abranger os fatores desencadeadores da Primeira Guerra Mundial e o tema específico, o genocídio armênio ocorrido entre 1915 e 1923. Nós somos alunas do 9º E. Os fatores desencadeadores da Primeira Guerra começaram com um período de paz e preparação para essa guerra. Esse período foi chamado de Belle Époque e foi um período do fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, até o início da Primeira Guerra Mundial. Foi um período que não tiveram muitas guerras e conflitos. Essa foi uma época de paz e progresso tecnológico, científico e cultural. Algumas medidas que foram tomadas nesses períodos foram saneamento básico, construção de livrarias, salas de concerto, cafés e galerias de arte. E também uma coisa muito importante que foi a produção armamentista. Nessa época foram criadas duas alianças baseadas em atritos por diversos motivos. A Tríplice Aliança ou Impérios Centrais, que eram formados pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente, que era formada pela Grã-Bretanha ou Inglaterra, França e o Império Russo. Os pontos de atrito foi basicamente o que fez com que essas alianças fossem formadas e começou com a Alemanha e a França, provocada pela derrota na Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena em 1871. Também foi provocada pela disputa por Marrocos. Outro ponto de atrito foi entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, que foi a disputa pelos mercados consumidores. O governo alemão queria construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá e ter acesso aos mercados ingleses na época e assim atrapalhava o comércio do Império Turco-Otomano. A Alemanha e a Rússia. Os alemães estavam atrapalhando a passagem sobre o Estreito de Bósforo e Dardanelos para o Mar Mediterrâneo e a Rússia não gostava muito da ideia da estrada de ferro de Berlim-Bagdá. Ou seja, a Rússia queria ter acesso ao Mar Mediterrâneo e a estrada Berlim-Bagdá atrapalhava esse acesso. O Império Austro-Húngaro e a Rússia, esse atrito foi criado, provocado, porque os povos eslavos pretendiam formar a Grande Sérvia, assim juntando a maior parte dos povos eslavos. Porém, a anexação não agradou muito os sérvios e os russos, que também tinham interesse nessa região, e dessa forma criou uma inimizade. Falando agora um pouco sobre o estopim, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austríaco. O incidente aconteceu em Sarajevo, a capital da Bósnia, e teve como autor um ativista sérvio, Gavrilo Princip. Ele participava de um grupo terrorista chamado Mão Negra, uma organização secreta que não aceitava que a comunidade eslava estivesse sob comando do Império Austro-Húngaro. O príncipe, que é esse moço que está na foto, e a sua esposa foram assassinados durante o cortejo preparado para sua chegada na cidade. Ele e a sua esposa levaram um tiro. O jovem autor do crime foi preso, interrogado e, como descobriram que ele era sérvio, foi o país que levou a culpa. Como a Sérvia e o Império Austro-Húngaro já tinham um conflito entre si, as tropas austríacas foram em direção à fronteira com a Sérvia. A partir dali, as alianças já estavam formadas e isso se tornou um conflito mundial. Falando agora sobre o tema específico, que é o genocídio armênio ocorrido entre 1915 e 1923. Como tudo aconteceu? O povo armênio vivia sob controle do Império Otomano. Naquela época, mais ou menos em 1915, o Império Otomano ocupava o território atual da Turquia, parte da Síria, da Arábia, dos Balcãs e da Armênia. Péssima campanha. Quando os turcos entraram na guerra ao lado da Alemanha, com o objetivo de recuperar os territórios que haviam perdido para a Rússia na Guerra Turco-Russa em 1877 até 1878, eles acabaram perdendo diversas batalhas. Armênios viram uma oportunidade de se tornarem independentes, tendo em vista que uma derrota otomana poderia significar a criação da República da Armênia. Alguns grupos nacionalistas armênios passaram a apoiar os russos na guerra. Acusados de traição, os otomanos se sentiram traídos e acusaram-os de ajudar a Rússia.
Agora falando sobre o genocídio em si. Inicia a busca pelo extermínio. Isso que aconteceu foi o suficiente para os turcos se voltarem contra os armênios e buscar o extermínio dos mesmos. Primeiro ataque em Constantinopla. Os ataques iniciaram no dia 24 de abril de 1915, quando autoridades do Império Otomano prenderam e mataram aproximadamente 200 armênios em Constantinopla, atual Istambul. Esse dia foi chamado de Domingo Vermelho. Uso de agentes químicos e biológicos. Mataram também muitas pessoas usando gases tóxicos, overdose de morfina e inoculação de tifo. Afogamentos. Colocavam crianças e mulheres dentro de barcos sem mantimentos e largavam-as no Mar Negro. Incêndios. Eles queimavam aldeias armênias inteiras. Alguns relatos dizem que os prisioneiros turcos, que aparentemente tinham presenciado algumas dessas cenas, ficaram horrorizados e enlouquecidos com a lembrança dessa visão. Russos afirmaram que vários dias depois, o odor da carne humana queimada ainda impregnava o ar. Marcha no deserto. Muitos foram obrigados a deixar suas casas e seguir em uma marcha no deserto da Síria, onde a maioria dos homens foram mortos, mulheres estupradas e crianças raptadas. As pessoas que sobreviveram aos ataques morriam de doenças ou fome. Sobreviventes da marcha. Os que conseguiram chegar no destino final da marcha foram abandonados sem nada e não conseguiram resistir às condições. Redução intensa no número da população armênia. O extermínio foi tão grande que a população armênia que vivia em um território otomano caiu 80%, restando apenas 400 mil dos 2 milhões. Agora, a gente tem aqui algumas imagens. Na primeira, vocês podem observar os sobreviventes das marchas em abril de 1918. Na segunda, a gente pode ver uma mulher ao lado de uma criança morta. Na terceira, armênios recebendo alimentos. Armênios escoltados por soldados otomanos marchando da cidade de Harput para um campo de prisioneiros em abril de 1915. E também restos de armênios massacrados em Erzincan. A Turquia nega o ocorrido. Esse assunto é um assunto muito importante de se falar e que deve ser muito falado, porque até hoje a Turquia negligencia esse fato e não o reconhece. O país afirma que foram consequências da guerra e não uma organização sistemática para acabar com os armênios. Quando o Papa Francisco e o parlamento alemão decidiram se juntar às mais de 20 nações que reconhecem o genocídio, a Turquia chamou o embaixador do Vaticano, falaram que eles estavam super ofendidos, por isso muitos dos países não reconhecem o genocídio, para não prejudicar suas relações políticas e econômicas com a Turquia, por exemplo, os Estados Unidos. Aqui também nós temos um vídeo que eu recomendo vocês assistirem, que o vídeo relata experiências vividas por armênios que sobreviveram aos ataques da Primeira Guerra Mundial. E para vocês verem esse vídeo, vocês precisam pesquisar 100 anos depois, o genocídio armênio ainda é lembrado pelos poucos sobreviventes ainda vivos. E aqui temos as nossas fontes. Muito obrigada pela atenção, agradeço tudo e tchau, tchau!